Bom, como prometido, né, vamos começar abordando sobre exercício físico agudo, ou seja, uma sessão única de exercício e sua associação com a imunidade, tá? Meu nome é Vinícius, eu sou acadêmico de medicina e espero que vocês possam tirar o melhor proveito possível desse vídeo, tá? Bom, primeira coisa para saber, o que acontece durante o exercício? Você tá lá em casa sem fazer nada e você, sei lá, vai para sua academia, vai andar de bicicleta, vai correr. Aqui a gente vai estar abordando uma sessão de moderada a intensa de exercício físico, tá? Uma sessão não leve, mas sim de moderada a intensa aí de exercício físico, tá? E como que isso vai associar na nossa imunidade. Só deixando claro, eu não estou tirando essas informações da minha cabeça. Os principais artigos que eu utilizei para fazer esse vídeo, como também os outros que estão aqui junto, vai estar ou na playlist ou aqui na descrição, sei lá como que eu vou colocar, mas todos esses vídeos eu me baseei em 3 artigos principalmente. Vai estar na descrição, quem quiser procurar e ler esses artigos é super recomendado. Bom, vamos lá. Quando você faz uma sessão aguda de exercício físico, então vamos supor, você pegou uma bicicleta e fez, sei lá, 40, 1 hora, 1 hora e 20, 40 minutos, 1 hora, 1 hora e 20 aí de bike. Bom, ao você fazer isso, ocorre um grande recrutamento de células de defesa do nosso corpo, ou seja, leucócitos, para o sangue, tá? Então, exercício físico de intensidade moderada, tá? Vai ter um pouco de particularidade, dependendo do exercício físico que é feito, mas de maneira geral, ocorre um recrutamento para o sangue de uma grande quantidade de células de defesa, bem maior do que a quantidade em repouso pré-exercício, tá? O que consegue ser medida já em exames físicos, exames de sangue, né? Então, causando essa leucocitose, tá? Eu vou estar lendo aqui para ficar um pouco mais claro, uma parte que eu separei que eu achei interessante, tá? Mas é basicamente o que eu já falei. Durante uma sessão de exercícios, realizada de maneira moderada a intensa, ocorre um recrutamento de diversas células de defesa, ou seja, leucócitos, para o sangue, aumentando a frequência de linfócitos circulantes. Ainda nesse sentido, ocorre um aumento drástico no influxo, ou seja, na entrada de sangue, de células natural killers, que são células que têm efeito principalmente de combate a outras células, tá? Então ela tem uma boa função no combate a células tumorais, por exemplo. Então ocorre um influxo de células natural killers de até 10 vezes, células T, CD8, de aproximadamente 2,5 vezes esse aumento, tá? E pode chegar até em 5 vezes em exercícios mais longos e mais intensos. Então tá, primeira coisa, por que ocorre esse influxo? Por que ocorre esse aumento? Bom, basicamente esse aumento ocorre por 3 principais motivos, tá? Primeiro deles, a força de cisalhamento que ocorre nas paredes arteriais, tá? O que acontece? Quando você começa uma prática de exercício físico intensa, você vai aumentar o fluxo de sangue, vai aumentar o débito cardíaco, vai aumentar a pressão sanguínea. Então, tudo isso aumenta a fricção, aumenta o fluxo do sangue contra as paredes dos vasos, certo? E isso faz com que células de defesa que estão nessa parte do vaso sanguíneo, nessa parte marginalizada, caiam para o fluxo sanguíneo, para o fluxo livre, tá? Então, primeiramente, esse recrutamento se dá essa força de cisalhamento e essa pressão sanguínea, perfeito? Mas o principal fator não é esse. O principal fator é o segundo que eu vou mencionar agora, que é a liberação de adrenalina. Quando a gente pratica exercício físico de maneira moderada, quando a gente está ali numa atividade física, o nosso corpo libera adrenalina, tá? Para diversos motivos, tá? Dentre eles, recrutar certas funções do organismo que se adaptem ao que você está fazendo, ou seja, a prática de exercício. Como, por exemplo, aumentar a frequência respiratória, aumentar o batimento cardíaco, né? E nesse sentido, a adrenalina vai estar estimulando receptores beta-2 adrenérgicos dessas células de defesa e vai estar a serem estimuladas por esse hormônio, né, por essa catecolamina,
vai estar recrutando essas células para o sangue, tá? Então, melhor dizendo, os receptores beta-2 adrenérgicos na superfície dos linfócitos, pela ação da adrenalina, liberada no exercício, tá? Causa o destacamento e recirculação dos linfócitos para a corrente sanguínea. Então, a gente já tem aí dois principais motivos que levam esses leucócitos, as células de defesa, a caírem na corrente sanguínea, tá? Vale acabar de mencionar o terceiro ponto, que é o recrutamento de linfócitos e de neutrófilos de outros órgãos. Então, linfócitos e neutrófilos que estão em outros órgãos também são recrutados para a corrente sanguínea durante o exercício. E os principais órgãos são pulmões, baço e fígado, tá? Tem outros órgãos também que fazem parte ali desse recrutamento, mas os principais são esses três, tá? Ainda tem um pouco de associação dos glicocorticoides que são produzidos durante o exercício, tá? Mas eu quis dar mais ênfase às catecolaminas, né? Que vai estar influenciando aí nos adrenoreceptores, tá? Bom, e como eu já disse, né? Os leucócitos marginalizados, que ficam aderidos ao endotélio vascular, né? É recrutado pela força de cisalhamento, né? Dado o aumento de fluxo sanguíneo, tá? E além disso, por fim, também a gente tem, esqueci de mencionar, o fluxo linfático. A gente sabe que na nossa circulação linfática, ela tem grande quantidade de células de defesa, tá? É uma circulação separada da corrente sanguínea, mas que se comunicam, né? Além da comunicação pelo líquido extracelular, mas eles se comunicam diretamente através do ducto torácico, onde é despejada essa linfa, né? Para a corrente sanguínea, de maneira assim mais simplória. E através do maior recrutamento linfático, que ocorre também durante o exercício, a gente tem também uma maior quantidade de entrada na corrente sanguínea de células de defesa, tá? Então, basicamente, durante o exercício, é isso que acontece. Acontece um recrutamento maior de células sanguíneas de células de defesa para o nosso sangue, para a nossa corrente sanguínea. Porém, o que isso gera de defesa para o nosso corpo? Ao você aumentar a quantidade de células de defesa, por exemplo, ao você aumentar a quantidade de linfócitos no sangue, isso aumenta a capacidade funcional também dessas células. Não aumenta a capacidade funcional de uma única célula, tá? Mas estudos demonstram que tem um aumento de capacidade funcional atrelado ao aumento numérico que ocorre dessas células na corrente sanguínea. Então, durante o exercício físico, o seu organismo ali na corrente sanguínea está mais capacitado à defesa, tá? Porque aumenta, então, essa capacidade. Então, o exercício físico, pelos estudos apresentados, parece estimular o sistema imunitário, o sistema imunológico do nosso corpo através do exercício físico, tá? Durante o exercício físico. Bom, mas o que acontece depois do exercício físico? Aí que vem o porém. Durante ocorre esse aumento. E depois do exercício, o que acontece? Bom, depois do exercício, estudos anteriores, né, demonstraram que ocorre o inverso. Ocorre uma grande diminuição de células de defesa na corrente sanguínea, gerando até níveis mais baixos do que antes do exercício, do que no estágio pré-exercício, no estágio de repouso. Então, você acabou o exercício físico, cerca de 1 hora, 2 horas pós-exercício físico, o seu organismo vai apresentar uma queda sanguínea de células de defesa, tá? Uma grande redução nos níveis linfocitários para níveis muitas vezes abaixo dos encontrados antes do exercício. Essa linfocitopenia e também é acompanhada uma redução de neutrófilos, né? Então uma neutrofilia, esses dois achados eram muito associados a um déficit imunológico, ou seja, uma janela imunológica que acreditava que o organismo ficava após exercícios físicos intensos. Então, pensava-se que o organismo estaria mais suscetível a infecções após a prática do exercício físico, tá? Isso foi muito acreditado, muito relatado, melhor dizendo, em artigos anteriores, tá? Mas nessa revisão de artigos que eu peguei, que faz uma revisão de todos os artigos anteriores,
é um grande estudo sobre o tema, entende-se que, na verdade, o que parece acontecer, baseando-se nesses outros artigos, né, o qual esse artigo fez revisão, e também em novos estudos, parece que não é exatamente isso que acontece. Tá? Não é que realmente a gente vai ter uma janela imunológica devido a essa baixa de células sanguíneas, de células de defesa no sangue. Tá? O que acontece, o que esses estudos novos demonstram, essa nova hipótese demonstra, é que, na verdade, essa redução de leucócito, redução de células de defesa, não é necessariamente um abaixar o nível imunológico do nosso corpo, mas sim um redirecionamento, um reposicionamento dessas células de defesa para locais periféricos, locais de mucosa, locais de tecido conjuntivo, locais de órgãos, onde a defesa é feita de maneira mais eficiente. Tá? Então, na verdade, essa queda de células sanguíneas do sangue seria, na verdade, um reposicionamento de células de defesa do corpo que levaria a uma vigilância imunológica. Tá? Então, essa redução que é percebida principalmente nas células T, CD8 e natural killers, né, o que fica em níveis abaixo do pré-exercício, e eles geralmente retornam ao normal. Não é que nunca vai retornar ao normal, calma. Eles retornam ao normal no sangue cerca de 6 a 24 horas após o término da atividade física, né? Essas células na verdade, estão sendo reposicionadas, né? Indica-se isso, que elas estão sendo reposicionadas para uma melhor vigilância imunológica do nosso corpo, tá? Então, pegando aqui um destaque aqui, né? Assim, a linfopenia aguda e transitória de 1 hora a 2 após o exercício é benéfica para a vigilância imunológica e regulamentação. Tá? Além disso, foi apresentado um estudo com ratos, tá? Para testar essa hipótese, e identificaram que células circulantes são reposicionadas nos tecidos mais periféricos, que são também os mais suscetíveis à entrada de patógenos, como superfícies de mucosa da boca, nariz e pulmão. Tá? Mas aí ficou só testes em ratos? Cadê a aplicabilidade disso em humanos? Bom, eu trago aqui. Ou melhor dizendo, um dos estudos que eu vi trouxe isso também. Né? Em testes em humanos, observaram o comportamento de células que migram com maior frequência. Lembra lá atrás que eu falei que uma das células mais recrutadas, que era recrutada cerca de 10 vezes, eram as células natural killers? Bom, num período pós-exercício, essas também são tiradas do sangue, né, levando essa queda para níveis pré-exercício. Tá? E o que em especial essa célula natural killer foi encontrada nesses estudos com humanos? É que essas células natural killers reposicionadas para as zonas periféricas, depois da sessão aguda de exercício intenso, não gera apenas proteção para essa área, mas ela tem um outro efeito benéfico. Lembra que eu falei que células natural killers têm muita associação no combate às células, né, de câncer e células tumorais? Então, esse reposicionamento traz como consequência a detecção e eliminação de células neoplásicas, tá? Infectadas ou sob estresse. Então, esse estudo também tem demonstrado que talvez o exercício físico tenha bons benefícios para pacientes que estão tratando de cânceres, né, de tumores. Mas, claro, aqui eu não estou falando que um paciente que está em tratamento de algum tumor deve sair praticando exercício físico, não. Qualquer paciente que tenha alguma especificidade, né, no caso deste é o tumor, ele deve consultar-se com o seu médico para saber a aplicabilidade do exercício físico na sua rotina ao seu caso específico. Mas é interessante notar que esse exercício físico agudo pode ter uma associação benéfica para a imunidade e também na aplicabilidade dessa imunidade a células cancerígenas, por exemplo, tá? O combate de células cancerígenas, né? Vale sempre mencionar que aqui eu estou baseando esses conselhos, né, sobre a importância do exercício físico
mais voltado para exercício físico em pessoas saudáveis, de forma moderada, tá? Qualquer peculiaridade, alguma doença específica, alguma doença cardíaca, um tumor, ou no caso mesmo de atletas de rendimento de alto nível, tudo isso, lógico, tem que ser debatido no caso do atleta com a sua equipe e no caso desses pacientes com seus médicos, tá? Mas só para deixar claro que essa desculpinha de que exercício físico abaixa a imunidade e por isso eu não vou praticar, não cola mais, tá? Exercício físico é bom sim para a imunidade e deve ser praticado. Bom, e por fim, ainda tratando dessa questão de efeitos agudos do exercício físico na imunidade, as células T senescentes, ou seja, células T que já estão, digamos, entre aspas, na velhice, então já estão num certo estágio de função debilitada, digamos assim, né? O exercício físico também induz a apoptose dessas células. O que seria a apoptose? Entre aspas, de uma forma simples, a destruição dessas células, tá? E o que essa apoptose dessas células T senescentes ajuda no nosso organismo, tá? Isso faz uma mobilização de novas células progenitoras para a periferia, hipotetizando, né, que o exercício físico induziria, né, o sistema imunológico a produzir novas células de defesa, novas células T de defesa, deixando ele um sistema imunológico, digamos que mais jovem e mais eficiente nesse combate a novas infecções, tá? Então, resumidamente, o que a gente tem aqui para tirar desse vídeo? Que uma sessão de exercício físico aguda é benéfica para o nosso sistema imunológico, tanto durante a prática do exercício, como também depois da prática do exercício. E que a desculpinha de não vou fazer exercício físico porque é ruim para a imunidade, não cola mais, tá? Exercício físico induz a uma vigilância imunológica e não a uma supressão imunológica. Bom, a gente se vê num próximo vídeo, no qual eu vou tratar das características de uma prática recorrente de exercício físico, qual é o efeito a longo prazo no sistema imunológico. Até lá!